mais uma palestra, mais uma apresentação, com o título Como um grão de pólen pode se tornar uma evidência, da pesquisadora Cíntia Ramos, da Universidade de São Paulo. A Cíntia é doutoranda na área de Palynologia Forense pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, com projeto voltado a estimar a origem e a rota da cocaína apresentada no Porto de Santos, através de análises palinológicas e geoquímicas. Cíntia é mestre em ciência na área de palynologia forense, pela USP também, com um projeto que propôs os procedimentos metodológicos para a palynologia forense, adaptados à realidade ambiental brasileira, concluído no ano de 2019. Cíntia é graduada em ciências biológicas, possui formação complementar na área de ciências forenses pela West Virginia e também tem curso pela Universidade de Cambridge. Cíntia, nosso muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco contribuindo para o nosso evento. Bom dia, boa apresentação. Bom dia, Claudiane, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Oi? Sim, sim. Sim, escutamos muito bem. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui participando desse primeiro workshop de microvestígios. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar a apresentação. Vocês estão vendo a minha tela, né, de apresentação? Sim, estamos sim. Tudo já Maravilha. Vamos lá, então. Bom, como a Claudiane gentilmente me apresentou, meu nome é Cíntia, sou mestre em ciências na área de palynologia forense, aqui pelo IGC-USP, né, Instituto de Geociência, estou desenvolvendo o meu projeto de doutorado agora, e eu vou falar um pouquinho para vocês o que é palynologia forense, o que pode trazer de informação, vou falar um pouquinho dos trabalhos que foram realizados já na área aqui no Brasil, no mundo, e no final também eu vou trazer alguns exemplos de casos reais que já tiveram, que a palynologia colaborou, né, para a resolução do caso. Tem bastante casos, tá, mas eu vou tentar, eu separei só alguns aqui, né, que é uma coisa bem mais rapidinha, assim, mas depois, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, eu passo mais referências também, para vocês conhecerem um pouquinho mais dos casos em que já foi utilizado a palynologia no âmbito forense, tá bom? Então, vamos começar entendendo, né, o que é a palynologia. Eu estou passando aqui, mas não está indo. Ainda está na mesma página, né? Sim, ainda está, na mesma página de abertura. Agora foi. Agora consegui. Foi. Obrigada. Bom, a palynologia forense, basicamente, é a aplicação judicial da técnica palinológica. E o que é a palynologia, para a gente entender, começar do zero, né? É o estudo dos grãos de pólen e esporo, né, das flores, né? E isso vai desde de estudar a morfologia, o modo de dispersão, como a gente pode aplicar esse estudo desses microvestígios, né, na utilidade prática, e isso em diversas áreas, N áreas, bioestratigrafia, para a gente poder entender um pouco da evolução das plantas, né, ao longo do tempo, é uma questão das alergias também, né, no hemisfério sul que a gente não tem muito essa questão de alergia por grãos de pólen, é uma coisa bem mais reduzida, mas no hemisfério norte isso é um caso muito importante, né, existe muito mais essa questão do estudo da alergologia, né, voltado para os grãos de pólen, devido justamente à questão da diferença da polinização que é no hemisfério norte para o hemisfério sul. Arqueologia, ecologia, enfim, várias áreas diferentes, e entre essas áreas que dá para a gente estudar a palynologia, está incluso a palynologia forense. E o pólen, só para a gente lembrar, é a estrutura reprodutiva masculina
das plantas que possuem sementes, tá? Então, são angiospermas, gimnospermas, enfim, essas plantas que possuem grão de pólen e esporo, que a gente, grão de pólen, né? E os esporos são das samambaias, que são as licófitas, mimilófitas, enfim, entra tudo nesse ramo da palinologia. E como que essa estrutura, e a partir de que momento um grão de pólen vai virar um vestígio, pode trazer essa informação de interesse forense? Bom, como a Michele já falou, né, na palestra anterior, ela deu um exemplo do pólen apícola, que é um pouco diferente a aplicação do que a gente estuda aqui, do pólen direto da flor para o pólen apícola. Mas né, ela já trouxe aqui a questão do que pode ser, de que forma pode ser utilizado, que informação que pode trazer, porque quando a gente estuda o grão de pólen, a gente tem uma noção da vegetação do local. A gente tem noção da vegetação, como ela explicou anteriormente, a gente pode ou identificar o local de contato, seja do objeto, seja do criminoso, seja da vítima, ou até mesmo excluir, né? O cara pode falar, eu estive no lugar X, mas quando você analisa a roupa, o sapato, enfim, a questão do carro, que eu vou dar o exemplo aqui, você vai ver que ele esteve num lugar completamente diferente, tá? Então, o excluir também pode ser, o grão de pólen pode trazer essa informação. Então, eu trouxe essa cena, vamos supor que essa é uma cena de crime, esse carro tá aí nessa cena, tem uma pessoa, né, tem um corpo dentro, um cadáver, e a gente precisa olhar e identificar de onde eu posso retirar o grão de pólen dessa cena para ele poder me trazer alguma informação. Essa é a primeira parte, eu observar e eu saber da onde eu posso tirar e o que essa informação pode me trazer. Então, eu olhando para essa cena agora, eu sei que pode ter um grão de pólen no filtro de ar do carro, no tapete, no tecido dos bancos, no tecido da roupa mesmo, do corpo que está dentro do carro, nos pneus, nas pequenas aberturas, pequenas ranhuras que tem pelo carro. Então, esses cantinhos em cima das lanternas, do farol, qualquer ranhura que pode ter acumulado sedimento ali, provavelmente vai ter pólen ali, que vai trazer alguma informação, no cabelo do corpo que estiver dentro do carro, no calçado, nos orifícios corporais mesmo, nariz, orelha, boca, enfim. Todos esses pontos que eu destaquei aqui podem ser uma origem de grão de pólen para uma investigação, tá? E aí, como que começa tudo isso? A partir do momento que eu identifiquei lá na cena, consegui coletar um sedimento que eu acredito que tenha grão de pólen, eu tenho que começar toda uma preparação, tá? Então, começa com a extração do material, seja lá de que fonte, né, que você coletou. Ocorre uma padronização. De que forma? A gente normalmente costuma trabalhar aqui com um grão de esporo, que ele é um marcador, né? Que é o Lycopodium clavatum. Então a gente adiciona uma pastilha contendo um número X, que a gente já tem que saber, já tem que previamente conhecer. A gente adiciona essa pastilha de Lycopodium clavatum na nossa amostra, porque depois essa quantidade que a gente acabar identificando depois na amostra, no momento que eu for pro microscópio, eu vou utilizar esse número junto com o número de todos os outros grãos que eu encontrei e vou fazer um cálculo de concentração, porque a concentração, principalmente no âmbito forense, ela é mais segura. O resultado, a questão estatística vai me trazer um resultado mais seguro do que se eu usar a porcentagem, porque a porcentagem ela pode dar
ela pode acabar tendenciando um pouco algum resultado, dependendo se, por exemplo, eu encontrar uma quantidade muito grande de um determinado grão em uma amostra, ele pode acabar escondendo outros grãos que ocorreram em menor quantidade, mas que ao mesmo tempo são de importância ali para o trabalho. E também a gente usa um amostrador, que é para eu poder pegar sempre a mesma quantidade de material, eu não posso comparar 1 grama do sedimento que eu encontrei com 1 quilo, né? Então eu preciso ter uma padronização ali de tudo que eu estou trabalhando, fazer a concentração dentro dessa quantidade padronizada que eu encontrei, para eu poder, né, ter um valor correto ali a hora que eu for fazer a estatística, né? Para poder apresentar um resultado robusto. A partir do momento que eu fiz essa extração, padronizei, entra a parte do processo químico. Então, a princípio, a gente faz um tratamento com ácido, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a questão da composição da parede do grão de pólen, mas ele é resistente ao tratamento com HF que a gente usa para remover qualquer areia que possa, qualquer sujeira que possa atrapalhar a visualização depois que a gente vai fazer no microscópio, né? Então, dependendo do sedimento, pode, agora que a gente for montar a lâmina e olhar no microscópio, ele pode acabar atrapalhando um pouquinho a visualização dos grãos e, consequentemente, atrapalha o momento da identificação desses grãos. Então, a gente faz tratamento com ácido, faz tratamento com acetólise para remover todo o material celular, fica só a parede, porque o que interessa para a gente fazer a identificação é a parede, o que a gente observa no grão de pólen é a parede, e todas as informações que ela traz. Então, a gente remove todo o conteúdo celular de dentro para ficar mais fácil de eu olhar só o que me interessa. E aí ele faz a montagem das lâminas também, tudo padronizado. Eu tenho que pegar a mesma quantidade de material ali já tratado quimicamente para eu poder montar a lâmina. Tá? Quando a gente já está na parte da análise, é importante fazer a contagem, então eu vou contar todos os grãos, os táxons que eu encontrar, mais aqueles grãos de Lycopodium clavato, que eu mencionei, né, como marcador exótico, para depois fazer toda a concentração, o cálculo de concentração. Então, eu também faço a identificação, não é de cara que a gente vai olhar e vai falar, esse grão de pólen é tal. Então, faz uma parte, a gente fotografa o grão em diversas vistas, para eu poder observar todas as características que eu preciso observar para chegar na identificação e poder fazer aí uma análise estatística. E como que eu identifico? De que forma que eu, trabalhando lá, eu olhando, observando no microscópio, fazendo essa identificação, o que eu tenho que observar? Então, como eu falei, o que é importante para a gente é a parede do grão e observar toda a sua morfologia. A parede do grão de pólen, ela é feita de esporopolenina, que é um polímero extremamente resistente. Tá? Claro que se eu pegar uma amostra muito antiga, de um solo que já foi muito revirado, provavelmente o grão vai estar um pouquinho amassado, né, um pouquinho destruído, mas normalmente essas amostras forenses, elas são de um sedimento mais atual, né, e que estão em superfície, né? Tá na roupa, tá na superfície de algum objeto, tá ali na superfície do calçado, e então ele está mais preservado, né? Apesar de ocorrer em muito menor quantidade, ele está mais bem preservado. E aí, o que a gente observa quando eu estou olhando a morfologia do grão? O formato dele, então a gente tem grãos que são circulares, que são elípticos, esse que nem que eu coloquei aqui, que é o grão do cariocar, que é o pequi, tem esse formato, né, de losango, tem grão com sacos aéreos, né, que ajudam ele a dispersar pelo vento. Então, primeira coisa, a gente observa o formato, tá? E o que acontece? O formato pode variar também dependendo da vista. Se eu olhar o grão pela vista equatorial, às vezes ele tem um formato triangular, ou subtriangular. A hora que eu vou lá e rodo o grão, eu vou olhar ele pela vista polar, e eu vou ver o grão em formato circular. O mesmo grão, dependendo da vista que eu olhar, ele vai
aparecer para mim de uma forma, e isso tudo tem que ser observado. Por isso que as lâminas que a gente monta do grão de pólen são feitas em glicerina, em um meio que é fluido, né? Porque quando eu estou lá no microscópio, eu estou olhando, eu vejo o grão, eu não posso simplesmente olhar o grão e falar, ah, ele é assim, assim. Eu tenho que ir, a gente costuma usar uma pontinha de uma agulha ou de um lápis, enfim. E vamos, delicadamente, a gente vai encostando na lamínula para esse grão ir virando e a gente observar ele em todas as vistas, porque aí a gente vai saber o formato dele, a estrutura da parede, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, em que ponto do grão ela pode afinar ou engrossar, o tamanho do grão é importante, porque a gente pode ter grãos extremamente parecidos, que são de famílias completamente diferentes, mas o grão é muito grande, o outro grão é bem pequenininho. E as ornamentações da parede, por exemplo, desse grão que eu coloquei aí de exemplo, a gente vê que ele é bem reticulado, mas eu tenho grãos que têm clavas, que são como se fosse um formato de cabecinha de um cotonete, eu tenho grãos com espinhos, eu tenho grão com gemas, então essa questão da ornamentação também a gente precisa observar, e na questão da abertura, eu preciso saber o tipo, então se é um colpo é uma aberturazinha assim, como se fosse uma rachadurinha, enquanto que o poro é literalmente um buraquinho. E aí tem o cólporo, que é a mistura do copo com o poro, né? São as duas aberturas ali juntas. Então eu observo a questão do copo, que é o exemplo aqui desse grão que eu trouxe de exemplo. Tem o copo e tem o poro. Então esse grão é colporado. A quantidade de abertura, normalmente a quantidade eu observo olhando a vista polar, porque de frente eu vejo o tipo de abertura, a hora que eu olho ali de cima eu consigo contar. Esse exemplo que eu trouxe aqui não é muito bom para eu ver a quantidade de aberturas, porque as duas imagens estão na vista equatorial. Mas se a gente rodar e observar ali na vista polar, a gente também consegue contar quantas aberturas tem, porque pode ter uma, pode ter duas, pode ter 4, pode ter 3, pode ter várias, e também a posição. Às vezes tem grãos que a abertura está bem centralizada, às vezes está mais perto das extremidades, enfim, tudo isso. São pontos que a gente precisa observar para poder identificar esse grão, para eu poder saber o taxon que ele pertence, para eu poder compreender da onde vem a vegetação que deu origem a esses grãos que estão na minha amostra. O tipo de polinização também é importante, porque os grãos zoófilos são os grãos em que a polinização é feita pelos animais, principalmente insetos, mas também pequenos mamíferos, né, aves, morcego, enfim. Esses grãos, eles vão sempre ter o registro mais próximo à planta de origem. Então, se eu encontrar esses grãos, que a polinização é zoófila, ele vai ter uma representação menor nas minhas amostras, aumenta a probabilidade da identificação a nível de gênero, ou seja, porque quanto mais eu afunilo a identificação, né, família, gênero, espécie, mais fidedigna fica o meu resultado depois, na hora que eu for apresentar, tá? Normalmente a gente consegue chegar até gênero, tá? Alguns grãos são bem complicados de separar, até em questão de família, e quando chega em espécie, melhor ainda, né? Mas normalmente a gente chega a nível de gênero. E por quê? Esses grãos, como o transporte é feito por um outro vetor, né, um animal, a planta não precisa se preocupar em jogar os grãos de pólen no ar. Porque o animalzinho vai vir lá, vai pousar e vai levar para outro e assim fazer a polinização. Então, sempre que eu encontrar, eu sei que esses grãos estão lá em loco. Se esses grãos zoófilos apareceram na minha amostra, então é um sinal muito mais próximo da vegetação ali que eu quero encontrar. Os grãos anemófilos são aqueles em que a dispersão é feita pelo vento, né? Então, pode ser encontrado a longas distâncias.
tá? Porque justamente o grão, né, a planta selecionou os grãos em que a dispersão pelo vento é de forma mais efetiva, como eu mencionei anteriormente, tem alguns grãos que têm sacos aéreos, que são bolsinhas de ar mesmo, que ajudam os grãos a irem muito longe. A gente tem grão da Argentina aqui no Brasil, esses grãos anemófilos, porque a polinização não é feita pelos animais, é feita pelo vento. Então, o grão precisa ter ali na sua morfologia algo que ajude ele a ser disperso pelo vento, a ser levado. Então, o que acontece? Como ele pode ser encontrado a longas distâncias, se ele está na minha amostra, ele não vai me trazer uma identificação muito precisa, porque ele pode ter vindo, como eu falei, da Argentina e não necessariamente da origem ali mesmo que ele está. Lógico que ele não pode ser simplesmente descartado, né? Mas a gente tem que ter mais cuidado quando for analisar esse espectro, né, desses grãos juntando com os outros. E a hidrofilia é uma polinização através de meio aquático. Essa polinização é feita mais comumente em plantas que são aquáticas mesmo, ou então em plantas que ficam ali na beira de cursos d'água, né? É mais eficiente, claro, né, nessas plantas que justamente estão ali próximos dos meios aquáticos, para que essa polinização seja de fato efetiva. O professor Van Bryan foi o idealizador da palinologia forense no mundo. Ele faleceu recentemente, acho que foi no ano passado, mas ele era professor do laboratório de palinologia lá da Universidade do Texas, e há alguns anos ele já vinha, algumas décadas, né, ele já vinha trabalhando, né, trazendo essa questão da aplicação palinológica no âmbito da criminalística. Então, quando a gente fala de palinologia forense, ele é o nome que a gente mais vai encontrar aí em artigos, enfim. E eu trouxe um exemplo aqui de aplicação para a gente entender mais ou menos como que o grão de pólen poderia ser efetivo numa investigação. Então, eu posso relacionar um suspeito com um objeto, com o local de crime, ou com o local de deposição do corpo, que não necessariamente é o mesmo do local de crime, né? Então, se eu estou lá no local, eu encontro uma pegada de um sapato. A perícia tem o suspeito. Esse suspeito tem esse sapato, que encaixa a pegada do sapato com a pegada encontrada lá no local. Isso é um indício? É um indício. Mas se eu encontrar um grão de pólen nesse sapato que indica que, além da pegada ser igual, condiz com aquele local, então, sei lá, essa pegada está embaixo de um pé de uma samambaia, vamos supor assim. E eu encontro muito esporo de licófita, de monilófita, nesse sapato, aumenta, mas aí o indício vai ficando cada vez mais forte ali para realmente trazer esse suspeito para a cena ali do crime, né? Porque aí já bate a questão de ele ter uma bota que a pegada é parecida, e na bota o sedimento trazer uma amostra polínica ali naquele sedimento agregado no calçado, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora também dos trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos no Brasil e que já foram também, né, porque atualmente tem em andamento, e alguns que já terminaram e que vão abriram esses precedentes para continuarem, né, os estudos e aprimorar cada vez mais os estudos para trazer mais esse vestígio efetivamente na perícia brasileira, né? Então, todos os trabalhos e os desafios que cada um trouxe. Nos anos 90, o professor Quinitido e o professor Paulo de Oliveira, que é o meu orientador, foi meu orientador no mestrado e atualmente é o meu orientador aqui no doutorado, eles foram chamados, né, pela Polícia Federal, foi um caso real, tá? Para tentar descobrir da onde que veio
os containers que foram furtados. Eles eram os containers que vieram da China, se eu não me engano, para o Porto de Santos. Deveria ter vários eletroeletrônicos na... Oi, eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Tendo esses negócios de rede, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Sim, estamos sim, pode continuar. Tá. Desculpa que eu estava ouvindo alguém aqui no fone. Então, esses containers deveriam estar com os eletroeletrônicos que vieram da China para serem entregues em uma loja, acho que aqui em São Paulo, e quando chegou na loja, os containers só tinham sacos de areia, não tinham os eletrônicos, né? E aí a loja culpa a seguradora culpa a transportadora culpa o Porto culpa a China. Então, vai um dominozinho assim, ninguém quer ser o responsável, então a gente precisa saber em que momento esses containers foram furtados. Eles já vieram da China com esses sacos de areia? Esses sacos de areia foram trocados lá no porto? Esses sacos de areia foram trocados pelo transportador ali? De quem que é a culpa, né? Então, o professor Quinitiro fez análise mineralógica e o professor Paulo observou os grãos de pólen e também as microalgas diatomáceas, né? Porque se tem areia, provavelmente veio de praia, que provavelmente vai ter ali microalgas, né? E isso pode trazer algumas informações. O professor Quinitiro, que era um excelente pesquisador nessa área dele, conseguiu identificar que os grãos vieram de praias daqui do Sudeste, e o professor Paulo identificou grãos de pólen e diatomáceas de áreas de mangue. Então, foram fortes indícios de que esses containers tiveram os eletrônicos trocados por sacos de areia, já aqui em São Paulo, né, já aqui no Brasil e não lá na China, e mais ainda, próximos de uma área de mangue, né, então, quando eles conseguiram emitir esse relatório, a polícia conseguiu achar filmagens próximos dali da área de mangue do porto e encontraram que realmente o caminhão saiu com o container cheio dos eletroeletrônicos, pararam logo ali próximo e foi feita essa troca, né, os bandidos tiraram os eletrônicos e encheram de saco de areia para poder ter o peso lá, né, para poder, enfim, quando o caminhão passasse na pesagem não fosse suspeito. A doutora Marina Milanello do Amaral, que é uma colaboradora aqui do nosso laboratório, ela é perita da Superintendência da Polícia Técnico-Científica aqui em São Paulo, é doutora em botânica forense, e ela trouxe essa questão da botânica forense em canaviais. Então, ela estudou desde os macrovestígios, né, que ela estudou as folhas, mas também os micro, que foram os grãos de pólen, né, no trabalho dela, ela queria entender se dentro dos canaviais, que são locais de desova, né, de deposição de corpos, se eu consigo individualizar se eu consigo saber que foi no canavial A e não no canavial B, né, porque ali com certeza vai ter muito grão de cana-de-açúcar, mas e o resto? Eu consigo ter alguma informação que eu consiga saber que foi nesse canavial e não naquele canavial? Então, ela fez um trabalho excelente, magnífico, eu recomendo que vocês leiam o trabalho dela, é maravilhoso. E ela trouxe essas informações, né, de tanto não só da palinologia, mas da botânica em geral. E no trabalho dela, ela trouxe essa questão da cegueira botânica. Ela menciona que nas etapas do exame pericial, que são o reconhecer ali o que eu tenho que coletar, a coleta, né, em si, o preservar aquela amostra que eu coletei, e aí então analisar, nessa etapa do reconhecer,
que ainda não se tem essa questão de eu olhar para aquela cena do crime e eu pensar o que eu preciso coletar daqui, o que é comum, né? A perícia vai lá e já sabe que se tem uma mancha de sangue eu tenho que coletar, se tiver cabelo eu tenho que coletar, enfim, essas coisas mais óbvias, vamos dizer assim, mas ainda não se tem essa questão do, olha, tem uma vegetação em volta, essa vegetação pode trazer alguma informação para a gente, então existe essa cegueira botânica, né, ainda, como ainda a paleontologia forense, em alguns lugares do mundo, ela já está um pouquinho mais sendo utilizada, né, ela já é um pouco mais discutida, aqui ainda está engatinhando, é uma coisa que tem poucos trabalhos que ainda estão abordando esse tema, então ainda não se tem, a perícia ainda não consegue ter esse conhecimento para poder trazer essa questão, né, poder olhar e falar, não, tranquilo, eu estou vendo que já tem bastante trabalho nessa área, eu estou vendo que já existe protocolo, então a gente pode com tranquilidade fazer essa coleta que a gente sabe que vai trazer um resultado e que vai ser apresentado e não vai ser justificado, não vai ser confrontado se eu trouxer lá perante o juiz, né, então é por isso que a gente tem que desenvolver trabalhos nessa área, porque é muito promissora e vai trazer resultados interessantes para a área forense no Brasil. A Rafaela, que foi uma aluna de iniciação científica, aqui ela era aluna lá da Universidade de São Carlos, no campus de Sorocaba, e ela foi orientada pelo Paulo aqui também, no IGC da USP, e ela trabalhou com filtros de carro, ela pegou amostras, né, de um filtro de carro para entender se era possível extrair grãos de pólen e se esses grãos trariam alguma informação, né, porque tem toda uma questão, o carro passou por vários lugares, nesse caso era sabido já os locais em que o carro passou, era inclusive do carro da Marina, então ela anotou por onde o carro passou, para ver se isso já ia ser marcado ali, né, então nesse caso tinha o viés para a gente poder saber o potencial daquelas amostras, né, e tem a questão também, é muito calor perto do motor do carro, será que o grão não acaba sendo deteriorado? Eu posso pegar a informação recente ou ele vai vir desde que o carro foi comprado? Eu consigo, primeiro, né, eu consigo tirar o grão de pólen do filtro de ar? Se eu conseguir, o que eu consigo fazer com ele? Então, foi um trabalho também inicial, né, exploratório. Ela conseguiu extrair, conseguiu trazer a localização, mais ou menos assim, na questão da vegetação que teria, por onde o carro teria passado, não dá para afirmar com certeza, o carro esteve no local X, esteve no local Y, mas ela conseguiu apontar algumas domínios vegetacionais por onde o carro passou. Esse foi o meu trabalho do mestrado, em que eu analisei pólen de diatomácea e um pouco também de foraminíferos em praia e mangue aqui em São Paulo. Então, foi justamente para a gente caminhar lá, fomos em 3 pessoas, caminhamos pela região de praia, ali pela trilha que leva a praia ao mangue também, entramos em contato com a água do mar, com a água do rio, em Bertioga, né, e queríamos saber, a gente consegue? Porque como a doutora Michele tinha mencionado, já existem protocolos consolidados de paleontologia forense pelo mundo, mas são vegetações diferentes da nossa, né? Predominantemente no hemisfério sul, a gente tem a polinização zoófila, enquanto que no hemisfério norte, que é onde mais comumente se usa a paleontologia no âmbito forense, a predominância é mais de grãos anemófilos. Então, é mais fácil encontrar grãos lá do que aqui. Em compensação, os grãos que a gente encontrar aqui talvez tragam mais informações. Então, existe essa problemática
de a gente ter uma vegetação extremamente heterogênea, que aumenta essa complexidade da interpretação do sinal, e a questão dos grãos zoófilos, né, de ser mais difícil encontrar eles em superfícies que a gente vai analisar. Então, eu testei o potencial forense para ser aplicados na nossa realidade ambiental e iniciar esse processo de criação de protocolo. Eu não posso, com os resultados que eu consegui, já falar, tem protocolo, pronto, a polícia já pode começar a usar, porque eu fiz em uma região do país, em uma estação específica, em que algumas plantas estavam em floração, outras não, então tinha essa questão de que em algum momento, alguma planta que estava no local não foi um marcador ali. Então, esses estudos precisam ser ainda mais amplificados para outras regiões do país, em estações diferentes de floração, para que a gente possa entender o que cada local traz de informação ali para a gente, para poder, de fato, ter um protocolo criado. Então, esse foi um start para a gente entender como que a gente pode usar essa ferramenta. E o que eu consegui de resultado foi, sim, a possibilidade da extração dos grãos de pólen, a gente conseguiu extrair de sapato, de diferentes tecidos de calça, de camiseta, camiseta foi bem pouquinho, acho que trouxe 5 grãos, justamente porque a predominância aqui não é dos grãos que são transportados pelos ventos, eles não estão precipitando e caindo aqui na camiseta, é muito mais fácil encontrar na calça e no sapato, que é por onde a gente está caminhando e está ali, esbarrando nas plantas, esbarrando nas flores, e enfim, então existe essa possibilidade, apesar do N ser pequeno, do número é muito menor do que se eu pegar um sedimento direto de uma amostra de solo, né, mas é possível, e eu ter trabalhado com essa associação de microvestígios, então eu ter trabalhado com pólen, com a diatomácea, eu também trabalhei com um pouquinho de foraminífera, trouxe mais robustez, né, a essa análise. Eu não pude dizer que eu andei na praia de Bertioga, mas eu posso dizer que eu andei, sim, perto de praia, e mais do que isso, eu andei próximo de mangue, porque eu encontrei grãos de pólen de risófora, né, que é a planta do mangue, e eu encontrei diatomáceas que ocorrem tanto em água salgada, quanto em água doce, quanto em água salobra. Então, já me trouxe essa informação, eu não posso dizer, estive na praia X especificamente, mas eu posso dizer com certeza que eu estive numa região de praia, mais especificamente ali numa localidade próxima ao mangue. No meu doutorado, eu estou desenvolvendo um projeto que é para rastrear a cocaína que foi apreendida no Porto de Santos. A gente está tentando, tanto pela droga em si, quanto pela embalagem, tentar determinar de qual país de origem, e mais ainda, se eu consigo identificar dentro do país de origem o local de produção, né, então são os principais países, né, Colômbia, Bolívia, enfim, desses países, Paraguai também tem um pouco, enfim, Paraguai não, desculpa, Peru, e se eu consigo dizer de onde veio e através da análise das embalagens respectivas, se eu consigo dizer por onde passou, porque dentro do país também tem a rota, né, por onde a droga sai do país de origem e passa por dentro do Brasil até chegar no Porto de Santos. E isso talvez a embalagem possa trazer. Eu também estou achando diatomáceas nas embalagens que também podem dizer se em algum momento esse material foi transportado por barcos, em que pontos, enfim. E a questão de eu analisar, e tem lógicos, né, os grãos da própria folha de coca, né, que é Erythroxylum, o nome do gênero, e que cada país, principal país produtor, tem uma espécie específica, e mais ainda, uma variação de espécie própria em cada país. Então, também, se eu encontrar um grão de eritróxilo e eu conseguir identificar a espécie, a subespécie, né, a variedade,
talvez isso me traga mais indício do país em que ela veio. E aí, lógico, eu associando com todo o espectro polínico que eu encontrei, fazendo uma análise de estatística, né? Então, eu fazendo uma modelagem estatística. Então, por exemplo, aqui nesses mapas que eu estou mostrando aqui, eu tenho a ocorrência de 2 táxons, trouxe aqui como exemplo, Bocônia e Erioteca. Então, as ocorrências são nessas manchas vermelhas, né? E se eu encontrei essas duas na minha amostra, eu posso sobrepor esses mapas e vai ter alguns pontos específicos aonde ocorrem esses 2 táxons em determinados locais. Então, eu vou estudar desses locais, aonde provavelmente... porque aqui eu só trouxe 2 exemplos, né? Mas em amostra tem um espectro maior, né, de ocorrências, e a partir do momento que eu vou sobrepondo os mapas de ocorrência, ele vai chegar o momento que ele vai me dar um ponto ali específico, e eu vou poder estimar com mais segurança da onde que veio a maior provável origem dessa droga. Claro que eu também estou contando com o apoio do pessoal do projeto PEQI, que também fazem análise isotópica dessas drogas, e eles também, né, me auxiliam com o resultado que eles encontram, porque a análise isotópica também dá indícios da origem dessa droga. Então, eu vou trazer essa questão de juntar, né, essa análise palinológica, diatomológica, isotópica. Quanto mais resultado de diferentes proxies eu tiver, mais seguro, mais robusto vai estar o resultado que eu apresentar. E eu queria deixar bem claro, né, que não entra droga na universidade de forma alguma. A Polícia Federal de Santos faz separação dessas amostras de droga, mandam para o laboratório da polícia aqui em São Paulo, fica na região da Lapa. Eu vou até lá, faço a extração polínica e trago aqui para a universidade só realmente o grão de pólen e as embalagens limpas, sem droga nenhuma, só embalagem mesmo para eu poder fazer a análise. E aí é feito, né, esse processamento, como eu já tinha mencionado lá antes, como é todo processamento. Então, essa primeira foto aqui de cima, que é da amostra que a polícia me manda, essa foto foi tirada lá no laboratório da polícia na Lapa. A que está embaixo dela também, que é justamente eu colocando o álcool metílico na droga para ele fazer essa separação. Então, a partir do momento que eu coloco o metanol na amostra de droga, na amostra da cocaína, e eu centrifugo, a cocaína vai flotar e vai precipitar qualquer sedimento, qualquer adulterante que tenha nela e que não é ilícito. Então, eu posso trabalhar com aquele material. Eu descarto o que ficou flotando, que é toda a droga, a polícia faz o descarte correto desse material e eu trago para cá só o pellet que fica embaixo com qualquer sedimento que tenha grão de pólen nessas amostras, né? E essa foto aqui debaixo do processamento, são as amostras de embalagem que eu recebo, né? Então, a Polícia Federal identifica para mim, ó, essa é a droga X, e essa aqui é a embalagem relacionada à droga X. Então, eu vou analisar a droga e a respectiva embalagem dela para poder ter todo esse rastreamento desse material. E aí agora eu vou trazer também alguns, eu não sei nem como que tá o tempo aqui. Dá tempo de eu trazer alguns casos? Olha, infelizmente, Cíntia, estamos estouradas no tempo. Eu vou pedir só para que você conclua esse da Inglaterra, mas outros não será possível, ok? Tá bom, obrigada. Imagine. Bom, eu vou passar então rapidinho. Esse caso de estupro que teve na Inglaterra, a moça estava acusando o namorado, né, de ter estuprado ela no caminho de casa, que ele puxou ela para dentro de uma praça, estuprou ela lá, enquanto que o rapaz alegou para a polícia que ele, na verdade, não foi um estupro, não foi numa praça. Ele falou que eles realmente foram num parque,
tiveram as relações sexuais de forma consentida e que foi num parque aberto, tá? A polícia, então, no caso, coletou amostras dos órgãos genitais dos dois e encontrou uma grande quantidade de grãos de pólen de quercus, se eu não me engano, que é um carvalho, que é justamente o local onde a vítima alegou que teria sido estuprada. E nesse espectro polínico que foi encontrado, não tinha nenhum grão que indicasse um contato com o que, na verdade, o acusado tinha apontado. Então, com isso, quando a polícia apresentou esses dados, o criminoso, né, o estuprador, no caso, o namorado da moça, acabou confessando o crime. Eu peço desculpa por eu ter estourado o tempo, e é isso. Não se preocupe com isso, Cíntia. Nossos mais sinceros agradecimentos, porque é um assunto muito novo, né? Algo, assim, como você mesmo disse em sua apresentação, muito pouco explorado, e aí necessita mesmo dessas definições. Está aqui chovendo no site, felicitações, parabenização. Obrigada. Pela condução, pela parte didática de explorar, né, biologicamente o que é o pólen, porque é interessantíssimo e a gente não tinha ideia, né? O objetivo do workshop é esse mesmo, trazer coisas que não estão no nossa questão corriqueira do âmbito pericial, né? Eu acho que o objetivo foi atingido com maestria. Esse, sem sombra de dúvida, foi um dos assuntos mais interessantes que a gente conseguiu explorar aqui, sabe? Que fugiu essa lógica, né? Quem imagina encontrar um grande pólen e ele ser uma evidência num processo de acidente de trânsito? Quem imaginaria, né? Então, algo assim foi muito, muito interessante, né? Tanto os pólens, os fungos, trabalhar com esse tipo de material é muito interessante. Sim. Eu tenho que ter perguntinhas, tá? Para que você nos ajude aqui, que foi apresentada durante o chat, acabou, não está aqui, vai subindo, a gente vai perdendo, mas vai conseguir registrar. Ok. A primeira delas é a seguinte: qual é a análise recomendada para fornecer informações úteis sobre o ambiente, clima ou localização geográfica de uma amostra de pólen? Você pode repetir? Eu não entendi. Claro. Qual é a análise mais recomendada para fornecer informações úteis sobre o ambiente, clima ou localização geográfica de uma amostra de pólen? Que tipo de análise é feito? Se tem como fazer análise? Muitas vezes nem tem, né? A partir do momento que a gente coleta, consegue ter uma identificação ali dos grãos, e com essa identificação eu consegui apontar um lugar, isso porque, assim, se eu tenho, por exemplo, na minha amostra, uma quantidade muito grande de esporo de samambaia, isso já vai me dizer que é um clima úmido, vem de um clima úmido. Se eu tenho uma amostra muito grande de grãos, sei lá, de vegetação que aponta mais para um cerrado, porque a gente tem alguns grãos marcadores, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu trouxe do cariocar, eu sei que aquela amostra passou pelo cerrado. Se eu tenho uma amostra de risófora, eu sei que aquela amostra passou pelo mangue. Então, eu tenho alguns grãos marcadores. E dependendo do espectro polínico que eu encontrar, ele pode também me dar essas informações de clima, temperatura, consequentemente vegetação e por aí origem. É a análise normal mesmo de grão de pólen. Ok. Cíntia, em função do nosso tempo, as outras duas a gente encaminha para você nos responde no privado e a gente caminha para o inscrito que fez. Tá bom? Tá certo. Muito Nossos obrigada. mais sinceros agradecimentos. Fique conosco para as próximas apresentações. Esteja aqui. Tá certo. Tá bom? Nossa, muito obrigada. E, pessoal, vamos então dar sequência aqui às nossas apresentações, né? Eu vou pedir apenas um minutinho para um intervalinho, só para a gente gerar aqui as apresentações e voltamos já, ok? Às 11h30.